Boa noite, Letícia. Vocês estão me ouvindo? Você está assistindo a aula de casa ou da escola? Boa noite, tá um barulho alto, não estou ouvindo. Fazer o compartilhamento de tela. Letícia, aqui por enquanto não tem ninguém, tá? Não tem ninguém. Douglas, não tem ninguém na sala ainda? Não. Tá. Eu aguardo então um pouquinho até chegar alguém. Ah, você está me vendo? Não. Não. Ah, peraí. Pronto. Agora estou. Vou deixar virado mais do lado da porta que você consegue ver se está chegando alguém. Tá bom. Ok. Aham, tá bom, obrigada. Oi? A Letícia com você? Isso. Letícia está online aqui. Letícia, eu vou aguardar um pouquinho, tá? Ver se alguém chega. Aí, 7 horas a gente começa. Você fica aguardando aí? Então, tá bom.
Agora é física. Letícia, sai não, viu? 7 horas a gente começa.
Fica aí, não me abandona, não. Hoje você não quis ir para a escola, não? Resolveu ficar em casa? Ah, tá. Então, Letícia, mas você é do terceiro D, não é, Letícia? Sim, tem outra Letícia. Eu tava achando que é a mesma. Tem outra Letícia mesmo no terceiro D. Só que eu não tava lembrando era de você. Qual que é seu sobrenome? Você é a França Paz. Tem a outra Letícia mesmo, que vai, que vai à noite. Você não assistiu a aula ontem, não, né, Letícia? Ah, então também é isso. Bem, 19 horas, não chegou ninguém. A primeira aula, você viu que o horário mudou, né? Você percebeu lá? Eu vou interromper o compartilhamento de tela, que eu coloquei matemática, mas não é matemática, a gente começa com física, tá? Você tem pegado as atividades de física na escola? As atividades semanais? Você tem pego lá? Pegou na quarta? Mas no decorrer das outras semanas você pegou também? Então, eu vou fazer uma correção de uma atividade hoje com você, aqui, que, deixa eu só ver aqui a questão do, mudar o compartilhamento de tela. Deixa eu ver ele aqui, qual que eu preciso. Vou mostrar mais. O que eu quero não tá aqui não, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Mas vamos fazer uma correção. Tem quanto tempo que você não assiste aula minha? Tem um tempinho, não tem? Você não assiste as minhas aulas? É, porque faz tempo que eu não te percebo nas aulas aqui comigo. Ah, entendi. Então, eu vou, em vez de fazer a correção com você agora, eu vou então compartilhar com você aqui uns slides que é a introdução a esse conteúdo que a gente vai, que eu vou corrigir, tá? Então, eu vou dar esse material de aula para você de física hoje e depois eu faço a correção, porque ele não é grande, então acaba rapidinho. Então, deixa eu mudar aqui o esquema da aula. Vou mudar o esquema da aula de hoje para você poder acompanhar. Deixa eu só abrir o arquivo então, tá? Porque o arquivo que eu tenho aberto não vai dar certo. Vamos lá. Física.
Eu acho que o terceiro D presencial não vai hoje, não. Eu não percebi ninguém chegando. Você percebeu alguém chegando? E eu não vi? Chegou a perceber se alguém entrou por essa porta? Não sei o Douglas que eu vi olhando lá. Então, realmente não. Deixa eu abrir aqui o slide. Hoje nós temos 2 aulas seguidas, tá? Sua conexão de internet aí tá boa, você pode... você vai poder assistir as 2 aulas. Então, tá bom. Aí, agora a gente vai ver física. Deixa só o meu slide abrir. E aí, depois, a próxima, a gente vai para matemática. Aí, eu também, matemática, eu vou começar com você no início. Aí, eu fiz uma correção hoje. Mas com a explicação... Você chegou a resolver as atividades de matemática? Alguma? Como tem um tempinho que você não assiste aula, eu vou te explicar aquilo que se você tiver dúvida aí com as listas que você tem, você já aproveita para me perguntar. Que eu te oriento, tá? Como fazer. Ah, ok. Então, eu vou te dar só a parte de explicação, tá? Então, vou ter que interromper o compartilhamento de tela de novo, porque o Zoom é assim. Se você muda a tela compartilhando, ele não muda. Você tem que interromper e ir para a página que você quer compartilhar. A hora que você estiver visualizando a minha tela, você fala, tá? Carregou aí para você? Então, vamos lá. Nesse terceiro bimestre, nós vamos estudar, dentro de eletromagnetismo, campo magnético, tá? Então, a gente vai estudar todas as propriedades... Só tomar um pouquinho de água aqui. Todas as propriedades de um campo magnético. A gente vai ver também que ele é uma grandeza física vetorial, tá? E vamos lá, vamos começar. Então, aqui, primeiro essa aula aqui, você chegou a ter aula de física comigo com esse material? Falando sobre ímã, campo magnético. Já? Não, então, esse aqui você lembra, né? Essa parte aqui você se lembra, que eu vou trocar então o slide, eu vou pegar o outro. Então, vou abrir o outro, peraí. E esse aqui, você lembra desse? Eletromagnetismo, campo magnético. Você se lembra desse aqui? Então, como você já viu lá a primeira aula falando das propriedades dos ímãs e tudo, como eles se comportam, esse aqui tem alguns exercícios. Teve os dois? Então, eu vou relembrar esse aqui com você como se fosse uma revisão, porque ele tem alguns exercícios no final que
são necessários para você responder a lista. Você não respondeu a lista de física da semana passada, não, né? Se você não tiver feito, ou se tiver feito, manda para mim. Então tá. Então isso aqui fica como uma revisão, porque você lembra que tem tempinho que você não vê. Porque o conteúdo de hoje que eu pus, eu relembrei isso aqui de novo com os meninos para poder começar esse de hoje, porque ele é um pouquinho mais complexo, assim. Nós vamos falar de mais campo magnético diferentes desses que a gente viu até agora. Aí você vai relembrar, fica como uma revisão para você resolver a lista, tá? Para essa semana não teve física, mas semana passada teve. Aí tudo que você terminar de fazer, manda a foto para mim pelo WhatsApp, por favor, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, eletromagnetismo, campo magnético. O campo magnético, então, é uma região do espaço que tem a capacidade de exercer reforço sobre carga elétrica em movimento e em materiais que têm propriedades magnéticas. Então, o campo magnético é uma grandeza física vetorial, medida por Tesla. Tanto o campo magnético produzido por ímã natural, tanto o ímã, o campo magnético produzido por ímã artificial, eles têm aí movimentação de cargas elétricas no interior deles. Então, todos vão produzir um campo magnético, tá? Então, quando a gente tem uma partícula que está eletricamente carregada, ela vai se mover e ela vai dar origem a esse campo. À medida que ela se movimenta pelo condutor, ela vai criar um campo magnético à sua volta. Então, as leis do eletromagnetismo, né, de acordo com essas leis, esse campo magnético ele é originado por causa da variação de intensidade do campo elétrico. Então, o campo elétrico ele vai variar e ele vai criar um campo magnético. Nos materiais magnéticos, como os ímãs, né, o campo magnético ele é resultado do alinhamento de um grande número de domínios magnéticos, que são regiões microscópicas no interior do ímã, é como se ele fosse dotado de pequenas bússolas, tá? E dessa forma, ele se organiza e define qual tipo de magnetismo que ele tem presente no material. Então, aqui essa figura mostra algumas substâncias e as suas atrações quando estão próximas a alguns ímãs. Então, substâncias que têm compostos ferromagnéticos, por exemplo, são substâncias que são bem atraídas pelos ímãs. Já o paramagnético, o diamagnético, são pouco atraídos. O diamagnético, então, são os que sofrem paramagnéticos são os que sofrem repulsão, tá? Então, olha só. Na verdade, o diamagnético aqui não tem a classificação dele aqui. Mas o diamagnético é aqueles que sofrem repulsão e os paramagnéticos são tão poucos atraídos que eles nem ficam alinhados. Pode ver que o campo deles aqui, à medida que passa a corrente elétrica, é meio desordenado. Então, o que a gente pode concluir? Que todo campo magnético, ele é dotado de polos magnéticos. E no ímã nós chamamos de polo norte e polo sul. Ambos, né, vão mostrar o sentido do vetor do campo magnético. Peraí, deixa eu só orientar aqui. Ambos vão mostrar o sentido do vetor do campo magnético, vai mostrar qual polo ele está saindo, né? Então, ele sai e entra, tá? Ele sai do polo norte e entra pelo polo sul, tá? As linhas de indução do campo magnético também, elas são definidas e elas são importantes. Nós vamos ver no próximo slide as propriedades dessas linhas eletromagnéticas.
linhas de indução, tá? Então, uma característica de um ímã, já que fica bem definido, é que não existe ímã de monopolo, de um único polo. Pelo contrário, os ímãs sempre vão ter juntos os dois polos, tá? As linhas de indução são nesse sentido aqui, ó. Então, elas saem aqui e entram, elas saem do Polo Norte e entram no Polo Sul, tá? Então, elas têm a sua importância, porque elas são responsáveis por mostrar a intensidade que esse campo magnético possui. Então, olha só, as linhas, né, do campo magnético, elas são importantes porque elas permitem facilitar a visualização do campo magnético criado ali, naquele ímã. E é uma grandeza vetorial, tá? Então, ela vai mostrar que o vetor do campo magnético, que representa a intensidade dele, o sentido que ele tem, a direção que ele tem. Então, sem elas, nós não conseguiríamos fazer esses cálculos facilmente. Essas linhas do campo magnético, elas vão representar o vetor desse campo magnético, que vai fazer uma tangente ao redor delas, a gente vai ver mais à frente, e elas têm essas propriedades aqui. Elas são sempre fechadas, não existe monopolo magnético, o que quer dizer? Não existe ímã só com um polo. Elas sempre vão emergir do Polo Norte, sair do Polo Norte magnético e emergir no Polo Sul, entrar no Polo Sul magnético. O vetor do campo magnético sempre vai apontar no sentido do norte magnético. A densidade delas, que vão indicar a intensidade que esse campo magnético possui nessa região, e outra característica que elas nunca vão se cruzar. Então, a gente agora vai poder observar as diferentes fontes do campo magnético, só que aqui a gente vai falar dos dois principais, tá? Como esse campo magnético ele é distribuído no espaço, quais são as fórmulas que nós podemos utilizar para calcular a sua intensidade, e nós vamos lá. Então, um campo magnético, quando ele é gerado por corrente elétrica, ele pode ser gerado com duas formas. Uma delas é por um fio condutor retilíneo, tá? A outra, a gente pode falar de um campo magnético gerado por bobina. A gente vai ver isso mais na frente, tá? Então, as linhas de indução nesse campo magnético criado por um condutor retilíneo, elas são umas linhas de indução concêntricas, tá? Elas têm um sentido que é determinado pela regra da mão direita. Essa regra da mão direita foi o Ampère que estabeleceu, a gente vai poder ver também. Então, quando a gente aponta assim o nosso polegar no sentido da corrente, esses demais dedos aqui da mão vão representar onde essas linhas de indução estão. E ali onde elas estão é onde tem a presença do campo magnético. Como se fosse isso aqui, ó. Viu? Ah, eu tinha uma imagem aqui e perdi. Então, por exemplo, aqui, ó, na imagem, a minha corrente elétrica, ela tá indo nesse sentido, tá vendo? Coloco a minha mão no sentido, e aí os meus demais dedos vão mostrar onde está essas linhas de indução, que é o que tá mostrando aqui na imagem, ó. Aí, ó. Viu? Então, essa é a regrinha da mão direita, viu, Letícia? Tá conseguindo compreender, acompanhar? Deixa eu abrir aqui a caixinha de diálogo. Ótimo. Douglas, ninguém, Douglas? Até onde eu olhei aí, não vi ninguém entrando. Então, continuando, né? Qual a fórmula que a gente pode calcular a intensidade desse campo magnético? Essa daqui. Então, um campo magnético produzido
por corrente elétrica em um formato retilíneo, a gente utiliza isso aqui. Então, ó, o B é o símbolo que representa esse campo magnético, tá? Então, ele está aqui. Ele será igual permeabilidade magnética do vácuo, que é parecendo esse Mzinho, a gente chama isso aqui de Mi0, uma letra grega. Vezes a intensidade da corrente dividido por 2π, vezes a distância do fio, ó, a distância do fio condutor, tá? Então, tá aqui a nossa primeira fórmula. Campo magnético, que é o B, é calculado por Tesla. Permeabilidade magnética do vácuo é uma constante. Sempre você vai ter que usar 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metros por amperes. Intensidade da corrente elétrica é onde a corrente elétrica está passando, é calculada por ampere. E a distância do fio condutor é calculada em metros. Então, se tiver em centímetro, tem que transformar para metro, tá? Importante. Então, olha só. Uma espira é um fio condutor fechado, em formato circular. Então, o campo magnético produzido nessa região central dela, ela pode ser calculado por essa fórmula aqui. Campo magnético é igual a permeabilidade magnética do vácuo vezes a intensidade da corrente dividido por 2 vezes o raio. O raio que eu falo é a distância, tá? Do fio condutor. Agora, quando nós temos um campo magnético criado por uma bobina, a gente chama ele de solenoide. A gente vai utilizar essa fórmula aqui, ela muda um pouco. Os solenoides são campos magnéticos que são criados por um fio condutor que ele é enrolado como se fosse uma mola grande. Então, ele é, como se diz, ele tem um monte de aspiras, que é o que chamamos de solenoide, tá? Então, a gente vai calcular, o vetor vai ser igual ao número de voltas do solenoide, que é o número de circunferência que ele tem, de voltas que ele dá, vezes a permeabilidade magnética do vácuo, vezes a corrente elétrica dividido pelo comprimento do solenoide. E aí, o campo, antes da gente ir para o exercício, né? Eu acho que a gente já pode ir direto, porque falta poucos minutos para a aula acabar, pelo menos os exercícios você já treina um pouquinho e tem semelhante lá na lista de física. Calcule a intensidade do campo magnético produzido por um fio condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica constante de 0,5 amperes a uma distância de 50 centímetros do fio condutor. Dados: permeabilidade magnética do vácuo é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metros dividido por ampere. Então, olha, com os dados que a gente tem no exercício, como o nosso campo magnético, ele é um campo produzido por um condutor retilíneo, nós vamos utilizar essa fórmula. Ó, vetor é igual permeabilidade magnética do vácuo vezes a intensidade da corrente dividido por 2 vezes a distância do fio condutor. Então, olha, permeabilidade magnética do vácuo é constante, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente elétrica, que é 0,5, dividido por 2 vezes a distância. Aqui é importante, ó, a nossa distância está em centímetros. Transforma isso para metro, vai ficar 0,5, tá? Então, aqui é simples, ó. O que a gente faz? 0,5 no numerador, 0,5 no denominador, cancela o 0,5, são iguais. Aí a gente vai ter 4 dividido por 2, vai ser 2π vezes 10 a menos 7, tá? Tesla metros por amperes. Essa é a resposta. Dúvida? Então, vamos lá para a segunda questão. Com base em seus conhecimentos, de acordo com o texto, assinale a alternativa correta em relação às linhas de indução. As linhas de indução são linhas abertas que saem do norte magnético e entram no sul magnético.
As linhas de indução saem do polo sul magnético e entram no polo norte magnético. As linhas de indução são sempre fechadas e representam tangente aos vetores do campo magnético. A concentração das linhas de indução em uma região no espaço é inversamente proporcional à intensidade do campo magnético dessa mesma região. E as linhas do campo magnético são usadas como artifício para representar o módulo, a direção e o sentido do campo magnético. Qual dessas alternativas é a alternativa correta? De todas as alternativas aqui, a gente tem que lembrar, né, para responder aquelas propriedades que a gente viu lá no início das linhas de indução do campo magnético. De acordo com as propriedades, a alternativa correta é a letra C. As linhas de indução são sempre fechadas e representam a tangente dos vetores no campo magnético, tá? Então, o que a gente nunca deve esquecer? Lembrar, então, que elas são, sempre são, né, tangentes desses vetores. Elas são importantíssimas para calcular a intensidade desses vetores, desse campo magnético criado por condução de corrente elétrica. Elas são sempre fechadas e elas sempre vão sair do polo norte magnético e entrar no polo sul magnético, tá? Então, a alternativa que se enquadra nisso é a C. E, por último, a gente vai ver aqui a questão de número 3. Um solenoide de 10 centímetros de comprimento e 500 voltas é percorrido por uma corrente elétrica de 1 ampere. Determine a intensidade do campo magnético produzido no interior do solenoide, dados que a permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7. Então, aqui tenho duas informações diferentes dos exercícios anteriores. Primeiro, o campo magnético ele é produzido por um solenoide, tá? Então, se ele é solenoide, a minha fórmula de calcular também será diferente. Me deu um número de aspiras, número de voltas do condutor, 500. Agora, a gente pode, então, calcular. Segundo, então, enunciado, a fórmula que a gente tem que calcular, o vetor, a intensidade desse campo magnético é essa. Campo magnético é igual ao número, tá, de voltas do condutor vezes permeabilidade magnética do vácuo, vezes intensidade da corrente dividido pelo comprimento, tá bom? Lembrando que o comprimento também ali está em centímetro. A gente tem que transformar isso para metro. Então, vai ficar 10 centímetros transformando para metro, 0,1, né? Então, vamos substituir 500 vezes 4π vezes 10 a menos 7 vezes 1, dividido por 0,1. Então, multiplicando 500 por 4 vezes 1 dividido por 0,1, nós teremos aí o resultado final de 20.000 π vezes 10 a menos 7. Tá? Alguma pergunta, Letícia? Aqui a gente conclui com física. Não? Nenhuma dúvida? Então, esse aqui te ajuda até a responder a atividade de física, tá? Da semana. Assim que você terminar, você me manda. Eu vou interromper agora aqui a aula de física e a gente volta no mesmo link para a gente começar a matemática, tá bom?